Recentemente eu fiz uma reflexão lá no Instagram de uma postagem que eu achei na internet. A pessoa postou: pais controladores criam filhos mentirosos. E isso me chamou muita atenção porque tinham muitos likes, né, muitas curtidas, muitos compartilhamentos e muitos comentários. E aí eu comecei a ler os comentários dessa postagem e tinha muita gente reforçando essa ideia, tinha muita gente comentando sobre as suas próprias experiências pessoais. Então tinha comentários assim: nossa, eu não consigo mentir pra ninguém, mas quando é pra minha mãe, a minha atuação é digna de Oscar. Nesses termos. Aí tinha uma outra pessoa que comentou que ela aprendeu a mentir extremamente bem porque os pais dela eram super autoritários, super controladores e que para ela poder viver, fazer as coisas da vida dela, ela precisou mentir. Aí tiveram algumas pessoas que até comentaram que elas se tornaram tão boas nisso que elas sabem quando tem alguém chegando, quando tem alguém se aproximando, pelos sons dos passos em casa. Ou seja, a pessoa sabe quando vai entrar no quarto dela, né? Quando alguém vai entrar no quarto dela, quando alguém vai se aproximar dela, pelo som da pessoa andando em casa. Em que ela precisou descobrir essa questão dos sons, analisar essa questão dos sons para ela conseguir fazer as coisas escondido dos pais. Vários comentários nessa linha, vários comentários desse tipo, das pessoas contando as suas próprias experiências. Teve uma pessoa que comentou que ela sempre foi muito insegura, que ela sempre teve muito medo de levar bronca dos pais dela e que por conta disso ela não fazia nada e ela não aproveitou a vida dela, ela não viveu a vida dela com medo da reação que os pais teriam. E aí a adolescência passou, a juventude passou, ela cresceu e ficou uma adulta frustrada, tímida, com diversos bloqueios sociais, porque ela não viveu experiências que ela queria ter vivido, mas que ela não fez porque tinha muito medo da reação dos pais, porque os pais não confiavam nela, enfim. Tinham muitos comentários nessa postagem e eu compartilhei alguns deles, os que me chamaram mais atenção lá no Instagram. O meu Instagram é o @Manual da Infância e eu tô sempre comentando com o pessoal lá, tô sempre conversando, tô sempre respondendo perguntas. E nesse dia eu coloquei os prints dessa postagem que eu vi e comecei a conversar com o pessoal a respeito e muita gente começou a me mandar mensagem dizendo que também tinha passado por isso, que também tinha sofrido na adolescência, que também namorou escondido, saía escondido, falava pro pai que ia dormir na casa da amiga e dormia na casa do namorado. Teve gente que contou que falava que ia pra igreja, encontrar os amigos da igreja, na realidade ia fazer qualquer outra coisa. Pessoas que cabularam a aula para poder ir passear no shopping, enfim. Eu recebi várias histórias, eu compartilhei essas histórias lá no Instagram. E se você não viu essas histórias, se você não me segue ainda no Instagram, eu fixei no perfil. Então está nos stories fixados e chama Reflexão. Porque nesse dia, quando eu postei isso, muita gente realmente veio comentar comigo, veio contar das próprias histórias. Teve até uma moça, essa história em particular me chamou muita atenção. Teve até uma moça que veio me falar que ela casou e aí ela se divorciou, ela já tinha mais de 40 anos e ela demorou 3 meses para contar para a mãe que ela estava divorciada, né, que ela havia se divorciado, porque ela cresceu numa educação tão rígida, tão autoritária, ela cresceu acostumada a esconder as coisas da mãe dela, que quando ela se divorciou, ela simplesmente achava que ela precisava esconder aquilo da mãe dela também. E ela demorou 3 meses para contar para a mãe que ela tinha se separado, que ela tinha se divorciado. Então, assim, são histórias que dá para perceber claramente que as pessoas que passaram por isso, que as pessoas que foram criadas dessa forma, elas levam determinados traumas, determinadas lembranças negativas, elas desenvolvem características, condições psicológicas específicas que surgem em decorrência da educação que elas receberam. E essa educação autoritária, essa educação rígida, essa educação controladora, os jovens chamam isso de pais controladores, aqueles que querem controlar tudo, que não deixam o filho fazer nada. E esse tipo de educação é a educação mais comum, é a educação mais difundida na nossa cultura. E isso acontece porque a nossa cultura não entende de desenvolvimento da criança, não entende dos jovens, não entende da cabeça da criança e nem do adolescente. E aí fica perdida sem saber o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, quando você está perdida, você tem que controlar, você tem que proibir. Então essa, na realidade, é uma reflexão muito interessante de se fazer, porque é o seguinte: a maior parte dos pais que são controladores, eles são controladores por medo. A maior parte dos pais que são autoritários por medo. É claro que tem aqueles pais que são autoritários porque querem, porque escolherem, porque batem no peito, que assim é a forma que eles educam, e ok, eu não tô falando disso.
Eu tô falando que tem muita gente por aí, tem muito pai, tem muita mãe, talvez esse inclusive seja o seu caso, que educa o filho dessa forma, que prende, que proíbe, que castiga, que grita, simplesmente porque não sabe fazer de outro jeito. Imagina, seu filho tem 15 anos, aí ele pede pra ir numa festa. Você não sabe quem vai estar naquela festa, você não sabe que tipo de ambiente é, quais são as coisas que o teu filho vai ter exposição lá, se vai ter bebida, se vai ter droga, o que vai ter. E aí, se você não confia na própria educação que você deu, porque você não tinha as ferramentas para educar adequadamente, você fica inseguro, você fica com medo. E se você estiver inseguro, com medo, o que você faz? Você prende essa criança, você prende esse jovem. Então, a maior parte dos pais que prendem, a maior parte dos pais que agem dessa forma, agem por medo, porque não sabem fazer de outro jeito, porque tem medo do que os filhos vão fazer, tem medo das escolhas que os filhos farão. E aí é que tá. Se você tem medo das escolhas que o seu filho vai fazer, se você tem medo das pessoas que vão andar com seu filho, se você tem medo dos ambientes que o seu filho vai frequentar, significa que tem alguma coisa na educação do seu filho que tá falhando. Porque o ideal da educação, o esperado da educação é que a gente consiga ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a fazerem escolhas. Você não precisa escolher pelo seu filho, você não precisa proibir o seu filho, você pode ensiná-lo a fazer as próprias escolhas. Um adolescente que sabe fazer as próprias escolhas não vai se meter em encrenca. Um adolescente que sabe fazer as próprias escolhas não vai te dar trabalho. Quando você proíbe, você prende em casa, embaixo da sua asa, porque você não está confiando que aquele jovem, que aquela criança, que aquele adolescente consegue decidir por ele mesmo, consegue fazer sozinho. E eu não estou dizendo que os adolescentes são capazes de decidirem qualquer coisa, que os adolescentes podem fazer tudo o que eles quiserem, não é esse o ponto. O ponto em que eu quero chegar aqui é que se a educação não for pautada em cima de valores, em cima de recursos que preparem o teu filho para a vida, conforme ele for crescendo, você vai ter cada vez mais a sensação de que você precisa aprender, de que você precisa proibir, de que você precisa negar, de que você precisa ser controlador, de que você precisa ser autoritário. E isso acontece porque está te faltando recursos para ensinar esse jovem a escolher por ele mesmo, está te faltando recursos para ensinar esse jovem a ser responsável. Então, se existe algum medo a respeito disso no seu coração, significa que alguma coisa na educação que você está dando para sua criança precisa ser alterada. Se você pensa na adolescência do seu filho com medo, sem saber se ele vai fazer escondido, se ele vai namorar ou se ele não vai, se ele vai mentir para você ou se ele não vai, significa que hoje as coisas que você está escolhendo hoje podem não estar no melhor caminho possível. E é essa a questão. Os pais controladores realmente criam filhos mentirosos, como a postagem coloca lá. E isso acontece porque se você não deixa o seu filho fazer nada, se você não dá liberdade nenhuma, se você não ensina o seu filho a fazer escolhas, se você não ensina valores e princípios para o seu filho, se você simplesmente proíbe, se você simplesmente age de forma autoritária, a única saída que o seu filho vai ver é mentindo para você. Afinal, se ele mente, se você não descobre, você também não briga e a vida continua, a vida segue. Então é assim que funciona para a cabeça do jovem, é assim que funciona para a criança. Eles aprendem isso extremamente cedo, tá? Os filhos de pais controladores aprendem a mentir extremamente cedo e mentem cada vez melhor. Toda vez que você pega uma mentira do seu filho, você vai e briga com ele porque ele mentiu. Essa bronca que você dá no seu filho porque o seu filho mentiu vai preparar o cérebro dele para na próxima vez que ele for mentir, ele mentir melhor, ao ponto de você não descobrir e não conseguir dar a bronca.